Agradeço ao professor Felipe Neri as palavras gentis, agradeço a presença de todos. Fico muito contente de termos, nessa noite de sexta-feira, essa sala repleta. Eu passarei a leitura do texto que eu escrevi sobre as bases. Eu farei assim porque são muitas informações e eu não gostaria de poupá-los de citações importantes, de textos documentais que eu pude analisar. Depois de ouvirmos tantas exposições interessantes nas mídias, em diversos lugares, acerca das bases nacionais curriculares comuns, as quais também eu quero levar em consideração, começaria essa contribuição fazendo-me algumas perguntas. De onde vem a ideia desta Base Nacional Curricular Comum, que foi apresentada? Digo esta, porque a noção da Base Nacional Comum já estava na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, de 1996. E o Conselho Nacional de Educação, contrariamente ao que várias pessoas estão dizendo, já homologou diversas vezes bases nacionais comuns. Estivemos aqui discutindo conteúdos, mas seria interessante também discutir a arquitetura dessa base particular. Em que medida esta base é coerente com o edifício da nossa legislação educacional? Em que medida esta base é o desenvolvimento da tradição educacional brasileira? Quais as verdadeiras intenções que a motivam? A ideia desta Base Nacional Curricular Comum surgiu a partir do conceito introduzido na Emenda Constitucional 9 de 2009, que era uma emenda orçamentária, quando se referiu à construção de um Sistema Nacional de Educação, termo que ainda não havia sido acolhido em nossa legislação educacional. Saliento que o objetivo inicial desta emenda constitucional, que se transformou na emenda 59, não era a educação propriamente dita, mas os financiamentos que se lhe deveriam reservar no orçamento do governo. Essa emenda, a propósito, tem uma história. Proposta a PEC no Senado em 2003, ao chegar ao Congresso Nacional como casa revisora, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, participou de uma audiência pública em que se debatia a desvinculação das receitas da União de incidentes sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Era o dia 18 de fevereiro de 2009. Logo em seguida à audiência, o próprio ministro Fernando Haddad, em conformidade com suas posições na referida audiência, apresentou uma sugestão para a PEC, em que se estabelecia que, abre aspas, o artigo 4º, o caput do artigo 214 da Constituição Federal, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido do inciso 6º. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação, aqui aparece a palavrinha, em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam inciso 6º, ao estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Então, era uma emenda orçamentária. Como se vê, inclui-se uma menção a um Sistema Nacional de Educação, sem, porém, definir em que se consistisse. Esta omissão, a propósito, não é desimportante. Passo a explicar o porquê.
O Sistema Nacional de Educação já tinha sido proposto no projeto inicial, apresentado em 1988, para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, aprovada em 1996. A versão inicial, que continha o conceito do Sistema Nacional de Educação, foi muito veementemente rejeitada pela Câmara dos Deputados. A ideia de um Sistema Nacional de Educação foi proposta pelo professor Dermeval Saviani, numa sua conferência publicada na Revista da Associação Nacional de Educação, ANDE, do ano de 1988, número 13. A conferência chama-se Contribuição à Elaboração da Nova LDB, um início de conversa. Nessa conferência, o professor Saviani apresentava um eventual texto para a LDB. O deputado Octávio Elísio apresentou quase exatamente a redação da LDB escrita pelo professor Saviani, como o PL 1258, do ano de 1988. No texto, não mais se mencionavam vários sistemas educacionais, como nas constituições brasileiras anteriores e na LDB de 1961, mas um sistema único de serviços educacionais que substituía os sistemas federal, estaduais e municipais. No artigo 5, diz: haverá no país um Sistema Nacional de Educação constituído pelos vários serviços educacionais desenvolvidos no território nacional, intencionalmente reunidos de modo a formar um conjunto coerente, conforme o disposto na presente lei. Fecha aspas. Os deputados perceberam que essa proposição contradizia um elemento pétreo de nossa Constituição, nossa natureza federativa. Não havia possibilidade de adotar um sistema único, porque as escolas pertencem aos diferentes entes federados, e não poderiam ser uniformizadas sem os deformar. Obviamente, o projeto de lei 1258, de 88, foi rejeitado, e assumiu-se o substitutivo do deputado Jorge Age, apresentado em agosto de 1989. A ideia de um sistema federal fortemente centralizado, contudo, não era nova. O primeiro a apresentá-la no Brasil foi o presidente Getúlio Vargas, que, logo após dar o golpe que instituiu o Estado Novo, em 1937, governou ditatorialmente o Brasil até 1945. Vargas começou a centralizar o país desde a Revolução de 1930, quando criou, com a ajuda de Francisco Campos, o Ministério da Educação, nomeando-o seu primeiro-ministro. Nessa época, Getúlio pediu aos educadores que organizassem a educação brasileira. Era o ano de 1931. No ano seguinte, eminentes educadores brasileiros escreveram um famoso Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, cujos relatores principais foram os expressivos pedagogos Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, em que rechaçavam de modo decidido a uniformidade educacional no Brasil. Dizem eles, abre aspas, a organização da educação brasileira unitária sobre a base e os princípios do Estado, no espírito da verdadeira comunidade popular e no cuidado da unidade nacional, não implica um centralismo estéril e odioso, ao qual se opõem as condições geográficas do país e a necessidade de adaptação crescente da escola aos interesses e às exigências regionais. Unidade não significa uniformidade. A unidade pressupõe multiplicidade. Por menos que pareça, à primeira vista, não é, pois, na centralização, mas na aplicação da doutrina federativa e descentralizadora que teremos de buscar um meio de levar a cabo, em toda a República, uma obra metódica e coordenada, de acordo com um plano comum de completa eficiência, tanto em intensidade
como em extensão. À União, na capital, e aos estados, nos seus respectivos territórios, é que se deve competir a educação em todos os graus, dentro dos princípios gerais fixados na nova Constituição, que deve conter, com a definição de atribuições e deveres, os fundamentos da educação nacional. Fecha aspas. Com o advento do Estado Novo, porém, em 1937, os propósitos centralizadores de Vargas se tornaram tão grandes que tentaram afastar Gustavo Capanema do Ministério da Educação, pois o consideravam demasiadamente democrático. Não conseguiram quem o pudesse substituir. E mesmo sendo considerado pouco centralizador, criou ainda 11 leis orgânicas para regular o ensino em todo o território nacional. Quando, em 1945, voltamos à democracia e derrubamos a ditadura do Estado Novo, fez-se a Constituição de 1946 e definiu-se novamente que haveria vários sistemas de educação e restabelecendo-se o conceito de diretrizes e bases. A União apenas fornecia normas genéricas e deixava aos estados o encargo de estabelecerem seus próprios sistemas. Os estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de ensino. Começou-se, então, uma ampla discussão sobre o que viriam a ser as tais diretrizes e bases. Após a queda da ditadura, Getúlio Vargas elegeu-se senador e Gustavo Capanema, deputado federal. Em 1949, o ministro Clemente Mariani, do governo de Eurico Gaspar Dutra, apresentou um anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases, mas o deputado federal Gustavo Capanema foi escolhido como relator e decidiu pelo arquivamento, pelo motivo de que o PL não era tão centralizador como ele gostaria. Abre aspas. Vemos com tão persuasivos exemplos que a educação do nosso tempo apresenta uma tendência bem viva. É tomar em todos os países o ritmo e o acento nacional. Essa nacionalização não se oferece somente sob o aspecto substancial, como um movimento no sentido de conferir unidade de concepções e sentimentos, de propósitos e objetivos ao programa educativo nas escolas, mas tem também um aspecto formal, porque se traduz, ao mesmo tempo, num esforço de unificação dos planos, regimes e métodos da organização educacional, descentralizando na administração, o ensino não poderá deixar de ser, entretanto, acentuadamente nacional no plano, na estrutura e no regime. Sob estes aspectos, que interessam propriamente a formação da cultura, toda dispersão será maléfica. Fecha aspas. Então, vocês podem ver que o Gustavo Capanema queria centralizar a educação. Ele tinha essa ideia, embora o pessoal do Getúlio Vargas não o considerasse assim tão centralizador, o que ele queria, no fundo, era centralizar. O grande argumentador contra as alegações de Capanema foi nada mais, nada menos que Anísio Teixeira, um dos principais signatários do Manifesto dos Pioneiros de 1932. Seus argumentos foram incisivos e cortantes. Prestem atenção nessas frases pronunciadas pelo Anísio Teixeira, que são simplesmente deliciosas. Diz ele: ora, francamente, o senhor Capanema está a brincar. Mesmo que a tendência das federações fosse a de fortalecer os poderes federais, isto nunca significaria transferir poderes locais para o centro, mas simplesmente fortalecer os poderes que ficassem assentados, em face da federação, dever pertencer ao centro. Do contrário, seria extrapolar e raciocinar à doida, pois nada, absolutamente nada no mundo resistiria a esse tipo de lógica. Examina o senhor Capanema, no 4º capítulo, a questão do caráter nacional da educação. Ninguém põe em dúvida essa tendência, mas daí partir para uma legislação única de ensino é mais um caso da lógica em parafuso do senhor deputado.
A legislação única, longe de nacionalizar o ensino, pode desnacionalizá-lo. Esta confusão entre federal e nacional na cabeça do senhor Capanema é velha. Para ele, só é nacional o que nascer da cabeça de uma autoridade federal. O município, o estado, as regiões são antinacionais. Nacional mesmo, só o escriturário federal, o burocrata federal, o diretor federal, o ministro federal e, por certo, o deputado federal. Ele era deputado, Capanema, né? Quando, na realidade, o nacional é o país inteiro. E o que precisa e tem dificuldade, corre o perigo de se desnacionalizar, é o funcionário federal, que queira ou não queira, é um funcionário especializado e que trabalha em órbita mais alta do que a da substância nacional, que está nos municípios, nos estados e nas regiões. Por último, fala o senhor Capanema, em dispersão de ordem pedagógica. E pelo título do capítulo, já se pode ver até onde quer ir. Com essa antinomia de dispersão da ordem, ele poderá destruir o que quiser e impor a sua ordem única, rígida, uniforme, porque, se não for assim, haverá dispersão, e ai de nós se houver dispersão. O Brasil inteirinho se dissolverá. Este Napoleão de Minas é um terrível unificador, e com quem é impossível qualquer discussão, pois pode não ganhar batalhas, mas em sua cabeça os termos ganham elasticidade e retrações incríveis. É uma inteligência borracha. E pode-se lá discutir com uma borracha? Concluiu Anísio Teixeira. Embora Anísio Teixeira tenha espinafrado Gustavo Capanema com tanta veemência, convenhamos, nunca havia passado pela cabeça de Capanema, nem mesmo quando foi ministro da Educação e podia mexer à vontade na legislação nacional, como o fez, compor uma base curricular detalhada. Ano a ano, matéria por matéria, que fosse obrigatória para todas as escolas do Brasil. Em 1952, o projeto de lei das Leis de Diretrizes e Bases foi desarquivado. Capanema não era mais o relator, mas era o líder da maioria, e tentou evitar que o PL fosse votado. Não conseguiu, e depois de uma década de nova discussão, tivemos a LDB de 1961. Quando mais tarde conseguimos, enfim, derrubar a ditadura militar e se fez a Constituição de 1988, o professor Dermeval Saviani escreveu o texto da proposta para a nova LDB, que eu acabei de mencionar, em que coloca claramente, no artigo 4, que haveria apenas um sistema nacional de educação. O professor Saviani, da Unicamp, juntamente com Carlos Roberto Jamil Cury, foi um dos principais desenvolvedores da pedagogia crítica, uma abordagem pedagógica profundamente alinhada com os pensadores neomarxistas da Escola de Frankfurt. O Congresso Nacional derrubou, logo no início das novas tramitações da LDB, a redação do professor Saviani, e com esta, o conceito de um sistema nacional único de educação. Por fim, em 1996, criaram a nova LDB, tal como estava claramente definido na proposta. Em 2009, o termo foi novamente apresentado à consideração do Congresso Nacional, agora, porém, sem definições. Assim, para interpretarmos o significado do Sistema Nacional de Educação, temos que buscar a sua coerência com a Constituição e a LDB atuais, e as determinações do Conselho Nacional de Educação, pois não consta que, pela emenda 59 de 2009, o legislador tenha revogado qualquer uma dessas normas. Consideremos, portanto, o artigo 211 da Constituição Federal. Diz o artigo, prestem atenção que é interessantíssimo. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de
ensino. Fecha aspas. A LDB de 1996 diz no artigo 8, abre aspas, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Fecha aspas. Em outras palavras, a União não possui um sistema de ensino nacional próprio, o que se depreende da nossa própria natureza federativa. Portanto, nos dizeres do parágrafo 1º, abre aspas, caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Diz, caberá à União a coordenação dos diferentes sistemas. Ademais, o artigo 15 da mesma Lei de Diretrizes e Bases afirma que, abre aspas, os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa. Fecha aspas. Então, quer dizer, o governo tem que dar cada vez mais autonomia, progressiva autonomia. Notem a filosofia presente na LDB de 96 e também na Constituição Federal. Em outras palavras, é proibido restringir a autonomia pedagógica das unidades escolares. E isso não é consentido nem aos estados, que pela lei, estes sim, possuem um sistema de educação. Conforme o parecer 15 de 1998 do Conselho Nacional de Educação, que tem valor normativo e fundamentou a resolução que estabeleceu as bases comuns nacionais do segundo grau em 1998, a autonomia das escolas é mais do que uma diretriz, é um mandamento da LDB. Ora, as novas bases nacionais curriculares comuns, apresentadas pelo MEC como exigência do Sistema Nacional de Educação, não obedecem o preceito da LDB de um progressivo grau de autonomia pedagógica. Ao invés disso, restringem a autonomia hoje existente e, mais, determinam com exatidão o que e como será ensinado uniformemente em todo o território nacional, como se o governo federal fosse o diretor de cada uma destas escolas, que, na prática, passariam a fazer parte do Sistema Nacional Único do governo federal, ainda que no papel se diga outra coisa. E ainda mais, o ministro Janine Ribeiro afirmou em um artigo publicado na Folha de São Paulo que o MEC está se inspirando no documento do Manifesto dos Pioneiros, quando eles próprios, por muito menos, execraram a ditadura de Getúlio Vargas. O alegado Sistema Nacional de Educação, ao oferecer uma base curricular detalhadíssima, não está mais assumindo uma posição de coordenação, mas uma função do sistema educacional, que nem o próprio sistema educacional estadual, como tal, possui. Se o conceito das diretrizes e bases é antigo no Brasil, o conceito das bases nacionais comuns é mais novo. Elas aparecem pela primeira vez na Constituição de 1988, no artigo 210. Diz, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum em respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regional. Em 1995, foi instituído o Conselho Nacional de Educação pela Lei 9.131, de 95. Já existia o Conselho Federal de Educação. E este tinha como meta, abre aspas, deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto, fecha aspas. A LDB de 1996, também no artigo 26,
estabelece que, abre aspas, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Entendeu-se sempre que essas diretrizes curriculares devessem ser gerais, especificar pontos de chegada, não de partida. Por exemplo, o parecer da Comissão Nacional de Educação, 15 de 1998, o diz. No parecer 38 de 2006 do Conselho Nacional de Educação, fala-se claramente, abre aspas, a atual LDB não contempla mais a existência de currículos mínimos com disciplinas estanques. Como muito bem explicam os pareceres e resoluções desta Câmara de Educação Básica, que definiram diretrizes curriculares nacionais para os vários níveis e modalidades da educação básica. É importante compreender que a Base Nacional Comum não pode constituir uma camisa de força que tolha a capacidade dos sistemas, dos estabelecimentos de ensino e do educando de usufruírem da flexibilidade que a lei não só permite, como estimula. Essa flexibilidade deve ser assegurada tanto na organização dos conteúdos mencionados em lei, quanto na metodologia a ser desenvolvida no processo de ensino-aprendizagem e na avaliação. O MEC parece ignorar hoje em seus documentos que já existiam bases nacionais comuns. No documento de junho de 2015, intitulado Instituir um Sistema Nacional de Educação, Agenda Obrigatória para o País, o MEC afirma, abre aspas, hoje, a falta de uma base nacional comum inviabiliza uma regulação mais enérgica do setor privado. Olha o que eles querem, uma regulação mais enérgica do setor privado. Como se as bases nacionais comuns não existissem. O que acontece é que as bases nacionais comuns, hoje existentes, não servem para a regulação mais enérgica dos sistemas educacionais. Elas, de fato, se limitam às suas finalidades legais, que são a de oferecer metas e orientações a serem concretizadas em cada estado e até nas realidades locais. O parecer 15 de 98 do Conselho Nacional de Educação, por exemplo, que precedeu a reforma do ensino médio de 1998, consta de 53 páginas e é dividido em 6 partes. Este apresenta, nas páginas 48 e 49, isto é, em apenas 2 páginas, a descrição das 3 áreas que devem estar presentes na Base Nacional Comum dos currículos da Escola de Ensino Médio. As 3 áreas, linguagens, ciências da natureza e matemática e ciências humanas, são descritas principalmente pelas metas que deverão ser atingidas, os pontos de chegada, deixando o detalhamento de seu conteúdo, os pontos de partida, as instâncias mais próximas do alunado. Pois bem, hoje estamos diante de uma proposta de Base Nacional Curricular Comum, que na sua primeira versão contava com 302 páginas. E agora conta com 676 páginas. Isso quer dizer que o Sistema Nacional de Educação não está sendo interpretado como coordenação, mas como a interferência avassaladora de um sistema que, na prática, já é único. Dizer que isso é fruto da inspiração do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova é absurdo. E contradiz toda a legislação educacional que realmente cresceu sobre as bases deste manifesto. A partir do momento que a União especifica um currículo tão detalhado e deixa que os sistemas façam acréscimos estipulados em 40%,
mas que na prática não há quase mais o que acrescentar, estabeleceu-se o Sistema Único de Educação, que já havia sido rejeitado pela Câmara dos Deputados. E é isto que está fazendo o Ministério da Educação. Mas, qual é a intenção em criar este sistema tão incisivo? Na abertura do CONAE, Conferência Nacional de Educação, de 2010, o professor Jamil Coury, num texto muito citado, muito comentado, fala sobre a importância de construir um sistema único de educação, pois este seria o único modo de se destruir o capitalismo. É isso mesmo que se vê nas bases. Diz o professor Jamil Coury, cito textualmente: é evidente que o desafio de um sistema único de educação se radica no próprio desafio de uma superação do próprio capitalismo. Mas esse desafio não impede a consecução de valores, princípios e normas comuns, além de normas específicas, afirmados no ordenamento jurídico atual. Fecha aspas. Ora, eu sinceramente acho que o capitalismo é um sistema tão perverso quanto o socialismo. Eu acredito que precisamos construir uma sociedade humana, mas isso não está em discussão. O que não podemos fazer é instrumentalizar o sistema educacional, nem para implantar o socialismo, nem para implantar o capitalismo selvagem da globalização. Estamos diante de duas forças opostas que querem dominar o sistema educacional. Um quer criar a revolução, outro quer transformar a educação num instrumento macroeconômico para a implantação da economia globalizada. Contudo, só não está se pensando aqui na própria pessoa do aluno. Que no caso das bases curriculares apresentadas isto seja assim, basta abrir o documento. Além de se ferir a legalidade e ir contra a tradição pedagógica construída nessa terra, que não se constrói da noite para o dia, e que não é a de um sistema único, até por causa da extensão do nosso território, o texto do documento das bases está promovendo uma ideologia. Vou citar a primeira versão das bases, pois é necessário tempo para analisar a segunda. Podem dizer que estou desatualizado, mas isso não vem ao caso. Quero apenas mostrar a intenção ideológica da redação. De modo geral, as bases omitem muito conteúdo importante quando a oportunidade de ligar o conteúdo à ideologia. Então, elas aprofundam os temas, além do que é costume, orientando os professores a não perderem a oportunidade de entrar nos temas. Quando falam em matemática, as bases chegam a dizer que, abre aspas, os estudantes começam a compreender a incerteza como objeto de estudo da matemática e o seu papel na compreensão de questões sociais, por exemplo, em que nem sempre a resposta é única e conclusiva. Quer dizer, a matemática deixou de ser uma ciência exata. Em relação às ciências naturais, afirmam que as mesmas devem ser ensinadas com o objetivo de, abre aspas, apropriar-se da cultura científica como permanente convite à dúvida, considerando os princípios científicos como sínteses provisórias de uma construção ininterrupta. O currículo de História prescreve que no primeiro ano do ensino fundamental, isto é, para as crianças, que elas compreendam que as normas de convivência nas relações familiares são construídas e reconstruídas temporal e socialmente. As normas de convivência nas relações familiares são construídas e reconstruídas temporal e espacialmente. Que o aluno se reconheça como membro de um grupo social que tem uma história constituída e reconstituída nas relações sociais e que ele possa reconhecer as relações de trabalho presentes nas diferentes organizações familiares. Ora, isto não é história. Isto é introduzir a criança
na teoria crítica da família que lemos no tratado escrito por Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt, Autoridade e Família. Ademais, afirmam que, abre aspas, uma questão central para o componente curricular História são os usos das representações sobre o passado, em sua interseção com a interpretação do presente e a construção de expectativas para o futuro. O componente curricular História, portanto, tem papel relevante na problematização das questões identitárias, que são tematizadas pelas redes sociais, pela TV, pelo cinema, pelo rádio e por toda a série de meios potencializados ou inventados com o advento da revolução tecnológica do século XX. Quer dizer, querem problematizar a identidade. Olha o gênero aqui. Muito mais sutil. Para vocês verem que gênero não tem nada a ver com educação sexual, necessariamente. Aqui é na história. Na história. As exemplificações poderiam estender-se a centenas. Toda a base curricular apresentada está construída dessa forma. Não caberia, nessa apresentação, detalhá-la em sua totalidade. Apenas quero mostrar que é isso que parece explicar o motivo para a insistência do Sistema Único de Educação. Trata-se de um processo revolucionário para induzir todo o alunado brasileiro à construção de representações flagrantemente ideológicas. Para concluir, a Constituição estabelece que o Poder Executivo não tem autoridade para instituir uma política de governo diversa da estabelecida pelo Poder Legislativo. Ao apresentar estas bases nacionais curriculares comuns, o Poder Executivo está indo contra as normas já estabelecidas pelo Poder Legislativo. O próprio documento do MEC, já citado, instituir um Sistema Nacional de Educação, agenda obrigatória, assim se expressa. Diz o documento. Portanto, será imprescindível uma releitura da LDB à luz do Sistema Nacional de Educação a ser configurado. Quer dizer, eles já estão falando em acabar com a LDB. Notem como é a coisa. Segundo o MEC, é o Legislativo que deverá adaptar-se ao que representa uma nova política não autorizada, inventada pelo Executivo. Não seria o caso de repensarmos essas bases e, em nome da pluralidade, da diversidade, da liberdade, do federalismo, da democracia, reconhecermos a autonomia dos plurais sistemas de ensino que temos, sem passarmos acima dos mesmos? Não parece ser mais sensato, mais coerente com nossa história educacional? A ideia de se criarem bases curriculares comuns, que sigam o modelo das que somente agora foram apresentadas, está ligada a uma interpretação profundamente autoritária do sistema de educação, considerando-se-o único e uniforme para todo o país, como instrumento para incutir-se uma ideologia que, além de colocar-se a serviço de um esquema de poder, passa por cima do objetivo mais importante da educação, a formação integral do ser humano. Muito obrigado.